Imagine o desespero de um pai que tem tudo: dinheiro, poder, casas e carros de luxo. Mas quando seu filho mais amado está entre a vida e a morte, nenhum desses milhões pode fazer qualquer diferença. Naquele instante, a única esperança surge de quem ele menosprezou por anos: a empregada da casa. O que acontece a seguir vai desafiar tudo aquilo que você acredita sobre sorte, destino, humildade e gratidão. Fique comigo até o fim, porque essa história vai mudar o seu jeito de ver o mundo. Já siga, curta essa página e compartilhe com quem precisa acreditar em milagres. E continue até o final, porque você não vai acreditar no que acontece. Era uma das maiores mansões do condomínio mais caro da cidade. Mármore por todos os lados, vidros refletindo o céu azul sem uma nuvem, jardins podados à perfeição. O portão de ferro forjado se abria automaticamente para revelar uma entrada suntuosa, decorada com estátuas importadas da Itália e fontes que jorravam água cristalina 24 horas por dia. Quem olhava de fora via apenas riqueza ostensiva, poder materializado em cada detalhe arquitetônico. As colunas de mármore Carrara sustentavam um teto de vidro que permitia à luz natural banhar o hall principal, onde cada passo ecoava como um lembrete da grandiosidade do lugar. Mas no coração daquele palácio moderno morava uma solidão tão fria quanto o piso gelado do corredor à noite. Era uma solidão que nem todo o luxo do mundo conseguia aquecer, que nem todos os objetos caros conseguiam preencher. Ricardo Soares construiu tudo aquilo do zero, tijolo por tijolo, negócio por negócio. Filho de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil com uma mala e muitos sonhos, ele cresceu ouvindo histórias de luta, determinação e sacrifício. Agora, aos 53 anos, tinha o triplo do que precisava para viver confortavelmente pelo resto da vida, mas talvez apenas metade da felicidade que sonhara quando ainda era um jovem cheio de ambições. Junto com ele, naquele império de mármore e cristal, morava uma família pequena. Sua esposa Clara, uma mulher elegante de 45 anos, sempre vestida com roupas de grife internacional, dona de um gosto refinado que se refletia em cada detalhe da decoração da casa. Seus olhos verdes buscavam constantemente sentido em cada objeto caro, em cada reunião social, em cada evento beneficente do qual participava. E havia Gabriel, o tesouro mais precioso de ambos, um menino doce de 10 anos, portador de uma doença rara no sangue descoberta quando ele tinha apenas 6 anos. Uma anemia aplástica severa que tornava cada dia incerto, cada febre uma batalha, cada resfriado um motivo de pânico generalizado. Gabriel tinha os olhos mais expressivos que se pode imaginar. Grandes, castanhos como os do pai, mas com uma profundidade que vinha da consciência precoce de que sua vida era diferente das outras crianças. Ricardo tentava desesperadamente compensar o que a doença havia tirado do filho com presentes cada vez maiores e mais sofisticados, mas no fundo dos olhos infantis de Gabriel ainda brilhava a busca por algo que todo o dinheiro do mundo não podia comprar: saúde. A rotina da casa era como uma coreografia bem ensaiada, com muitos figurantes, mas pouquíssima intimidade real entre os patrões e quem servia. Ricardo quase não encarava diretamente ninguém que não usasse terno e gravata. Para ele, os funcionários eram serviços necessários, não pessoas com histórias, sonhos ou necessidades próprias. No meio daqueles rostos neutros e profissionais que compunham o staff da mansão, havia uma única presença que trazia leveza genuína ao ambiente: Rosa dos Anjos, a empregada doméstica. Baixinha, com seus 52 anos carregados com dignidade, cabelos sempre presos em um coque impecável. Alguém que sorria com facilidade e possuía o dom raro de realmente escutar quando as pessoas falavam. Rosa fora contratada 3 anos antes, por indicação de uma vizinha que conhecia sua reputação de ser confiável, discreta e extremamente dedicada. Poucos na mansão sabiam detalhes sobre sua história pessoal. Viera de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, perdeu o pai aos 12 anos em um acidente de trabalho. E desde então, aprendeu que a vida exige força mesmo quando somos pequenos demais para entender o porquê. Criou sozinha uma irmã caçula, Lúcia, que nasceu com síndrome de Down, ensinando-lhe com paciência infinita cada pequena conquista do desenvolvimento. Essa experiência transformou Rosa em alguém com uma sensibilidade especial para detectar necessidades não expressas, para perceber quando alguém está sofrendo em silêncio.
Rosa sempre tratou Gabriel com um carinho que ia muito além das suas obrigações profissionais. Fazia questão de preparar o leite exatamente do jeito que ele mais gostava, morno, com uma pitada de canela e mel, servido na caneca azul que tinha um desenho de astronauta. Lembrava-se de todos os desenhos animados preferidos dele, e quando os pais não estavam por perto, parava o que estava fazendo para ouvir suas perguntas infinitas sobre o mundo. Por que os pássaros sabem cantar sem ninguém ensinar? Gabriel perguntava, observando os bem-te-vis no jardim. Por que os adultos sempre parecem preocupados, mesmo quando não há nada errado acontecendo agora? Ele questionava, notando as expressões tensas dos pais. Rosa respondia com a honestidade delicada que só quem passou por muita coisa consegue ter. Nunca prometia que tudo ficaria bem, mentiras bem-intencionadas ainda são mentiras, mas oferecia algo muito mais valioso: sua presença constante, sua escuta atenta, e a certeza de que ele não estava sozinho nas suas dúvidas e medos. O menino confiava nela completamente. Talvez porque percebia instintivamente que, diferente dos médicos com suas explicações técnicas, e até mesmo dos pais com suas preocupações evidentes, Rosa não o tratava como um paciente frágil, mas como uma pessoa completa que merecia respeito e honestidade. A doença, como sempre acontece com as piores notícias da vida, chegou sem mandar telegrama. Era uma noite de outono, daquelas em que a chuva cai pesada no jardim, criando uma melodia hipnótica contra as janelas da mansão. Gabriel começou a ter febre alta por volta das 9 da noite. Não era completamente incomum. Crianças com anemia aplástica são mais suscetíveis a infecções. E os pais já haviam passado por alguns sustos similares ao longo dos anos. Mas desta vez havia algo diferente. Uma urgência no modo como o termômetro disparou. Clara foi a primeira a notar que algo estava errado. Entrou no quarto para dar boa noite e encontrou Gabriel meio delirante, falando palavras desconexas, o rostinho vermelho e quente como brasa. Chamou Ricardo imediatamente, e ambos ficaram ao lado da cama, alternando compressas frias na testa do menino. Nenhum dos medicamentos habituais fazia efeito. A febre subia implacavelmente. 39, 40, 40,5, enquanto o menino alternava entre delírios e períodos de semi-inconsciência que aterrorizavam os pais. Ricardo, sempre acostumado a resolver problemas com dinheiro e conexões, imediatamente acionou sua rede de contatos médicos. Ligou para o melhor hospital particular da cidade. Mobilizou uma UTI móvel completa para vir até a mansão. Contactou especialistas que dormiam em suas casas para virem imediatamente avaliar a situação. Foram noites intermináveis de terror puro. Gabriel delirava, falando com pessoas que não estavam lá, chamando por Rosa durante os momentos de semiconsciência, pedindo água com uma sede insaciável que nada conseguia matar. Foi internado às pressas na madrugada da segunda noite, levado de ambulância UTI até o hospital, onde uma equipe inteira de especialistas o aguardava. O melhor hematologista pediátrico do país foi chamado de emergência. Exames sofisticados foram feitos. Tomografias, ressonâncias, análises sanguíneas detalhadas que custavam mais que um carro popular. A família praticamente se mudou para o hospital. Clara dormia na poltrona ao lado da cama. Ricardo fazia reuniões de trabalho pelos corredores. Clara chorava silenciosamente nos corredores entre as visitas médicas. Ricardo, acostumado a comandar situações complexas, se sentia completamente impotente pela primeira vez na vida adulta. Gritava ordens que ninguém podia cumprir. Resolva isso. Pago o que for preciso. Mas o dinheiro, pela primeira vez na vida de Ricardo, parecia papel sem valor. Não importava quantos zeros ele colocasse no cheque. A medicina tinha limitações que nem toda sua fortuna conseguia superar. O diagnóstico chegou como um martelo batendo na cabeça. Gabriel precisava urgentemente de um transplante de medula óssea. Sem isso, sua produção de células sanguíneas continuaria falhando, e ele provavelmente não resistiria à próxima infecção séria que surgisse. O sistema de saúde privado mais sofisticado do país foi mobilizado como uma máquina de guerra. Iniciaram buscas em bancos de medula óssea nacionais e internacionais. Pagaram por testes expressos em laboratórios dos Estados Unidos, Europa e Japão. Fizeram testes de compatibilidade em toda a família extensa. Tios, primos, avós, qualquer parente que pudesse ser uma ponte para a salvação de Gabriel. Contactaram ex-colegas de escola, amigos da infância, conhecidos de negócios, nada. Nenhuma compatibilidade.
nem sequer uma parcial que pudesse servir como último recurso. Clara se agarrou desesperadamente à esperança de que algum doador anônimo aparecesse nos registros internacionais. Ricardo contratou agentes especializados para acelerar buscas em bancos de dados que normalmente levariam meses para serem consultados. Enquanto isso, Rosa permanecia na mansão, mantendo a casa funcionando mesmo com os patrões ausentes. Mas seu coração estava completamente no hospital. Ficou noites inteiras acordada, rezando em silêncio diante da pequena imagem de Nossa Senhora que carregava na carteira desde a adolescência. Todas as manhãs, ela ligava para o hospital para saber notícias, oferecendo-se para levar comida caseira, roupas limpas, qualquer coisa que pudesse trazer conforto para a família em desespero. Nos fins de semana, aparecia no hospital apenas para ficar alguns minutos ao lado de Gabriel, segurando sua mãozinha pequena, contando histórias baixinho. Um dia, Gabriel acordou de um cochilo agitado, viu Rosa sentada ao lado da cama e disse com uma voz fraquinha: "Rosa, eu não quero morrer. Ainda tenho muitas coisas que quero fazer, muitas perguntas para fazer para você." Ela segurou firme na mão dele, olhou diretamente em seus olhos grandes e respondeu: "Você não vai morrer, menino. Deus tem planos especiais para você, e eu tenho fé de que logo, logo, você vai estar correndo no jardim de novo." Dr. Henrique Moreira era um hematologista com 25 anos de experiência, acostumado a casos difíceis, mas raramente havia se deparado com uma situação tão desesperadora quanto a de Gabriel. Todas as rotas convencionais haviam sido exploradas sem sucesso, e o tempo estava se esgotando rapidamente. Foi durante uma dessas noites insones, revisando pela milésima vez os resultados dos exames, que ele lembrou de alguns casos raros documentados na literatura médica internacional. Situações em que a compatibilidade para transplante de medula óssea havia sido encontrada em pessoas completamente fora do círculo familiar tradicional. Na manhã seguinte, chamou Ricardo e Clara para uma conversa particular em seu consultório. "Há uma última esperança", ele disse, retirando os óculos e limpando-os nervosamente. "É pouco convencional, mas já vi alguns casos em que funcionou." Clara segurou a mão de Ricardo com força, ambos preparando-se para ouvir qualquer coisa que pudesse salvar o filho. "Quero testar todas as pessoas que convivem regularmente com Gabriel, funcionários da casa, pessoas que passam tempo significativo ao redor dele. Às vezes, por razões que a medicina ainda não explica completamente, encontramos compatibilidades inesperadas." Ricardo franziu o senho. "Está falando dos empregados? Isso é cientificamente possível? É raro, mas documentado. A genética ainda guarda mistérios que não compreendemos totalmente." Clara não hesitou. "Faça os testes em todo mundo. Se há uma possibilidade, vamos tentar." O laboratório especializado foi contratado para se deslocar até a mansão, montando tendas improvisadas no jardim perfeitamente cuidado. Colheram sangue de todos: o chefe particular, os motoristas, os seguranças, os jardineiros, a governanta, as diaristas. E claro, Rosa. Para ela, aquele momento tinha um significado diferente de todos os outros. Não era apenas um protocolo médico. Era uma oportunidade concreta de ajudar o menino que havia se tornado o centro de seus cuidados e preocupações nos últimos anos. Quando a enfermeira se aproximou com a seringa para colher sua amostra, Rosa ofereceu o braço com uma serenidade que impressionou a profissional. "A senhora não está nervosa?" perguntou a enfermeira. "Estou esperançosa", Rosa respondeu simplesmente. "Se Deus quiser que eu possa ajudar esse menino, que assim seja." Os exames foram enviados para laboratórios especializados. O prazo para os resultados, uma semana que pareceria durar uma eternidade para a família Soares. Na sexta-feira da semana seguinte, às 14h30 da tarde, o telefone tocou no consultório do Dr. Henrique. Do outro lado da linha, a bióloga responsável pelos exames falava com uma animação contida que ele raramente ouvia em profissionais tão experientes. "Doutor, preciso confirmar esses resultados mais uma vez antes de passar adiante. Mas parece que temos uma compatibilidade quase perfeita." Dr. Henrique sentiu o coração acelerar. "Quase perfeita? Explique melhor." "Compatibilidade de 95%. É um dos melhores matches que já analisei em toda a minha carreira." "E a doadora?" Houve uma pausa. Rosa dos Anjos Silva, 52 anos, funcionária da residência.
Dr. Henrique ficou em silêncio por longos segundos, processando a magnitude daquela informação. Imediatamente ligou para Ricardo, pedindo que ele e Clara viessem ao consultório com urgência. 1 hora depois, o casal estava sentado nas poltronas de couro do consultório, as expressões oscilando entre esperança cautelosa e medo de mais uma decepção. Achamos uma compatibilidade quase perfeita para Gabriel. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som dos carros na rua, do ar-condicionado funcionando, da vida normal continuando do lado de fora, enquanto ali dentro o mundo havia parado. Quem? Onde? Clara perguntou. Rosa dos Anjos Silva, a senhora que trabalha para vocês. A reação foi de choque absoluto. Ricardo piscou várias vezes, como se estivesse tentando processar uma equação matemática impossível. Clara levou as mãos ao rosto, os olhos imediatamente se enchendo de lágrimas. Rosa. A nossa Rosa? Ricardo perguntou. A empregada doméstica, sim. A compatibilidade é de 95%. É extraordinário. Naquele exato momento, como se o destino tivesse roteirizado a cena, Rosa bateu delicadamente na porta do consultório. Havia sido chamada pelo Dr. Henrique para uma conversa de rotina sobre os exames. Durante os próximos 10 minutos, ele detalhou todos os aspectos médicos. A compatibilidade excepcional, o que significaria para Gabriel, os riscos do procedimento para ela, o tempo de recuperação, as chances de sucesso. Rosa ouviu tudo em silêncio absoluto, fazendo apenas algumas perguntas práticas sobre o processo. Sua expressão permaneceu serena, como se estivesse absorvendo informações sobre o clima, não sobre uma decisão que mudaria múltiplas vidas para sempre. Quando o Dr. Henrique terminou a explicação, o consultório ficou em silêncio. Clara e Ricardo olhavam para Rosa com uma mistura de súplica silenciosa e constrangimento por estarem dependendo dela para algo tão monumental. Rosa levantou os olhos, olhou diretamente para Clara, depois para Ricardo, e finalmente fixou o olhar no médico. Doutor, quando podemos fazer isso? A simplicidade da resposta ecoou pelo consultório como uma declaração de guerra contra a morte. Tem certeza? Dr. Henrique perguntou. Ele é como um filho para mim. Rosa respondeu, sua voz carregada de uma convicção que não admitia questionamentos. Se Deus me deu essa possibilidade, não vou desperdiçá-la. Ricardo tentou imediatamente transformar a situação em uma negociação comercial. Rosa, dinheiro não é problema. Qualquer quantia que você quiser. Rosa balançou a cabeça calmamente. Eu não faço isso por dinheiro, patrão. Faço porque é a coisa certa a fazer. E porque menino bom não pode morrer cedo quando existe uma maneira de ajudar. O dia da cirurgia foi marcado para uma terça-feira de manhã. O Hospital Sírio-Libanês havia mobilizado sua melhor equipe cirúrgica, preparado salas de recuperação especiais e montado um esquema de segurança que mais parecia operação presidencial. Rosa chegou ao hospital às 6 da manhã, acompanhada apenas de uma sobrinha que havia viajado do interior para lhe dar apoio. Não quis alarde, não aceitou que os patrões enviassem carro especial. Veio de ônibus, como sempre fazia. Gabriel foi preparado desde o dia anterior, passando por uma série de procedimentos que limparam seu organismo e o deixaram pronto para receber a nova medula óssea. Estava consciente e nervoso, mas também esperançoso pela primeira vez em meses. Rosa vai ficar bem? Ele perguntou para o Dr. Henrique durante os preparativos. Rosa é uma mulher muito forte, Gabriel. E ela está fazendo isso porque te ama muito. Eu também amo ela. Ela é a pessoa mais boa que eu conheço. O procedimento de extração da medula óssea de Rosa foi realizado sob anestesia geral, durando aproximadamente 2 horas. Dr. Henrique coordenou pessoalmente cada etapa, assistido por uma equipe de especialistas que raramente se reunia para um único caso. A cirurgia transcorreu sem complicações. As células tronco de Rosa foram extraídas com sucesso e imediatamente processadas no laboratório do hospital, preparadas para serem introduzidas no sistema circulatório de Gabriel, através de um procedimento que parecia simples, mas representava a diferença entre vida e morte. Rosa acordou da anestesia com dores na região pélvica, onde os médicos haviam introduzido as agulhas para extrair a medula óssea. A primeira coisa que perguntou à enfermeira foi: como está o menino? A transfusão foi um sucesso.
Agora é esperar para ver como o organismo dele vai reagir. Os dias que se seguiram foram de ansiedade controlada e monitoramento intensivo. Gabriel e Rosa ficaram internados em quartos próximos, permitindo que a equipe médica acompanhasse de perto a evolução de ambos. Rosa desenvolveu febre baixa e dores ósseas, reações normais do organismo ao processo de extração. Gabriel passou pelos primeiros dias sem alterações significativas. Seus exames de sangue eram coletados a cada poucas horas, analisados minuciosamente em busca de sinais de que as células de Rosa estavam pegando em seu organismo. No quinto dia pós-transplante, os primeiros sinais apareceram. A contagem de glóbulos brancos de Gabriel começou a subir, lentamente, mas consistentemente. Dr. Henrique acompanhava os resultados com um otimismo cauteloso que crescia a cada novo exame. As células da Rosa estão funcionando, ele explicou para Ricardo e Clara. O organismo do Gabriel está aceitando bem o transplante. Rosa recebeu alta hospitalar no sexto dia, mas fez questão de voltar todos os dias para visitar Gabriel. Gabriel, pela primeira vez em meses, demonstrava sinais visíveis de melhora. Sua palidez extrema começou a dar lugar a um tom rosado natural. Seus olhos recuperaram o brilho característico da infância. Rosa, agora eu tenho um pedacinho de você dentro de mim? Ele perguntou durante uma das visitas. Tem sim, menino. E isso significa que você vai ter que ser 2 vezes mais corajoso e bondoso, porque agora está representando nós dois. Durante a recuperação hospitalar, Ricardo experimentou uma transformação gradual, mas profunda. Passou dias inteiros no hospital, não apenas acompanhando Gabriel, mas observando Rosa, tentando compreender a motivação por trás de seu gesto extraordinário. Uma tarde, enquanto Gabriel dormia, Ricardo se aproximou da cadeira onde Rosa estava sentada, fazendo tricô para passar o tempo. Rosa, posso te fazer uma pergunta? Claro, patrão. Por que você fez isso? Realmente sem romantismo, sem discurso bonito? Por que arriscou sua saúde por uma família que nem sempre te tratou como merecia? Rosa parou de tricotar e olhou diretamente nos olhos dele. Talvez pela primeira vez em 3 anos de trabalho. Patrão, o senhor pode dar dinheiro para muita gente e comprar muita coisa, mas não pode comprar gratidão verdadeira, nem amor de verdade. Eu faço isso porque aprendi que a vida só tem sentido quando a gente usa o que tem para ajudar quem precisa. Ela fez uma pausa. Gabriel nunca me tratou como empregada. Para ele, eu sempre fui apenas Rosa, a pessoa que faz o leite gostoso e conta histórias. Ele me ensinou que carinho não tem classe social, não tem preço de mercado. Como é que eu não ia ajudar uma criança assim? Ricardo ficou em silêncio por longos minutos, processando palavras que desafiavam tudo que havia aprendido sobre motivação humana ao longo da vida empresarial. Gabriel recebeu alta hospitalar após 3 semanas de internação, com exames mostrando sinais excelentes de recuperação. Sua medula óssea estava produzindo células saudáveis, sua imunidade se fortalecia a cada dia, e os médicos falavam em remissão completa, com um otimismo que não demonstravam há meses. A volta para casa foi um momento de celebração discreta, mas profundamente emocional. Gabriel queria que Rosa estivesse presente no momento em que cruzasse a porta da mansão, porque ela também faz parte da minha cura. Nos meses que se seguiram, a dinâmica da casa mudou completamente. Ricardo, que antes mal cumprimentava os funcionários, passou a perguntar nomes, histórias pessoais, necessidades específicas de cada um. Implementou um plano de saúde completo para toda a equipe. Aumentou salários sem que ninguém pedisse. Criou um ambiente onde as pessoas se sentiam valorizadas como seres humanos. Clara, que antes mantinha uma distância educada mas fria com Rosa, passou a tratá-la como a irmã mais velha que nunca teve. Insistiu que ela se mudasse para um quarto maior dentro da casa, ofereceu cursos de capacitação, tentou de todas as formas demonstrar uma gratidão que nenhuma palavra conseguia expressar adequadamente. Rosa, por sua vez, continuou trabalhando na casa, mas agora com um status completamente diferente. Não era mais apenas a empregada doméstica. Era a mulher que havia salvado Gabriel, a pessoa que a família consultava sobre decisões importantes, alguém cuja opinião tinha peso real nas discussões familiares. Gabriel se recuperou completamente ao longo dos meses seguintes. Voltou a andar de bicicleta pelo jardim, retomou os estudos com energia renovada, fez novos amigos na escola. Mas a mudança mais significativa foi emocional.
ele desenvolveu uma maturidade precoce sobre o valor das relações humanas, uma gratidão genuína pela vida que impressionava adultos experientes. Em suas redações escolares, escrevia sobre heróis invisíveis, pessoas que fazem diferença sem esperar reconhecimento. Quando a professora perguntou sobre sua inspiração, ele respondeu: "Minha Rosa me ensinou que os verdadeiros milagres não vêm do céu, vêm do coração das pessoas boas." Um ano após o transplante, Gabriel fez aniversário de 11 anos. Pela primeira vez desde o diagnóstico da doença, foi uma festa verdadeiramente alegre, sem a sombra do medo, sem a tensão constante que havia marcado as comemorações anteriores. Clara organizou uma celebração especial, mas a homenageada principal não foi o aniversariante, foi Rosa. Diante de familiares, amigos próximos e alguns jornalistas selecionados, Clara fez um discurso que poucos esqueceriam. "Hoje comemoramos não apenas mais um ano de vida do Gabriel, mas o primeiro aniversário de nossa família completa. Rosa nos ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos capazes de dar uns aos outros." Ricardo, que nunca havia sido homem de demonstrações públicas de emoção, pediu a palavra. Durante anos, construiu um império baseado na ideia de que o sucesso se mede em números. Rosa me mostrou que o único número que realmente importa é quantas vidas conseguimos tocar positivamente. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Rosa. "Qualquer fortuna que eu tenha reunido ao longo da vida, não vale o gesto que Rosa fez pelo meu filho. Ela nos devolveu não apenas Gabriel, mas nossa humanidade." Rosa, quando convidada a falar, manteve a simplicidade que sempre a caracterizou. "Eu não fiz nada de extraordinário, apenas fiz o que qualquer pessoa com coração faria. A vida de uma criança vale qualquer sacrifício." Um jornalista presente perguntou: "Rosa, qual mensagem a senhora deixaria para outras pessoas que estão passando por situações difíceis?" Ela pensou por alguns segundos antes de responder: "Que nunca desistam da esperança, e que sempre se lembrem de que somos todos conectados. O sofrimento de uma pessoa é responsabilidade de todos nós, assim como sua alegria também é." Essa é uma história sobre coragem, humildade e a força transformadora do amor. Sobre como uma pessoa simples pode mudar o destino de um império, e como valores humanos são eternos mesmo em um mundo movido a dinheiro. É sobre olhar além das aparências e reconhecer que os verdadeiros heróis, muitas vezes, usam uniformes simples, têm mãos calejadas e corações gigantes. É sobre entender que o milagre não está sempre nos céus, mas nas pessoas ao nosso lado, que escolhem diariamente ser a diferença na vida de alguém. E agora, eu te deixo uma pergunta para você refletir. Quem na sua vida poderia ser esse milagre invisível que você ainda não enxergou? Porque muitas vezes, as maiores riquezas estão nos gestos mais simples e nas pessoas que o mundo chama de invisíveis. Olhe ao seu redor. Valorize quem te serve com dedicação. Reconheça o amor disfarçado de trabalho. Enxergue a nobreza escondida na simplicidade. Porque no final das contas, todos nós precisamos de um Rosa em nossas vidas. E talvez, apenas talvez, também precisemos ser o Rosa na vida de alguém. Não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar essa mensagem de esperança e se inscrever para nunca perder histórias que emocionam e inspiram. Muito obrigado por assistir até aqui.